Estamos de volta no Antenados na Geral. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é crente na igreja, você já ouviu, já falaram para você a frase vigia, crente, vigia a terra. Isso é uma exortação de leve, tá? Quando a gente faz alguma coisa ou as pessoas vão alguma coisa errada e falam, oi, crente, vigia aí, não deixa de ser uma exortação. Deixa eu voltar aqui um papo, porque a gente está falando que hoje, com rede social, com mídia, isso ganha uma proporção muito grande. E às vezes a gente posta coisa, coloca na internet e fica lá a par das pessoas terem a interpretação delas do que é aquilo, que se elas acham certo ou errado. Se ela achar errada, ela não pensa duas vezes, ela vai lá no comentário e bota versículo bíblico e joga, e aquilo vira um debate muito grande. Como é que, já que a gente falou no outro bloco sobre a sabedoria da exortação, de como chegar, de como, né, talvez vigia, crente, seja mais sábio, aquele vigia, o cara fica até com um pouco na orelha, poxa, será que tem alguma coisa de errado, tá mandando vigiar? Como é que vocês entendem essas pessoas que entram na rede social ou qualquer local, meu irmão, e começa a descer o cajado, porque a Bíblia diz e não sei o quê, aí fala mal, a gente tá falando de Coca-Cola, fala mal de futebol. Como é que vocês acham isso? Aí eu volto novamente à questão do dom. Eu acho que quem tem o dom, a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoa essa boa obra até o fim. Então, se o Espírito Santo deu o dom àquele indivíduo, automaticamente o Espírito Santo vai se incumbir também de dar sabedoria àquele indivíduo para ele usar esse dom. Agora, a pessoa que não tem o dom, ela entra exatamente no contexto do julgamento. Ela começa a julgar a partir exatamente de conceitos pessoais que ela tem sobre determinadas questões, determinados assuntos. Por exemplo, o pastor citou o caso de usos e costumes internos dentro das nossas igrejas. Tem pessoa, a igreja já passou por uma renovação no sentido de reciclagem, até amadurecimento em termos de conhecimento teológico muito grande, mas ainda existe um grande contingente de membros em nossas igrejas, as quais ainda são cativos, mantêm-se ainda presos às tradições, aos costumes, e às vezes, fundamentado nesses costumes, eles ficam aguardando apenas uma oportunidade para fazer julgamento de uma situação que não se coaduna com aquilo que eles gostam. Mas eles exortam, fundamentado no julgamento que eles estão fazendo, mas eles não têm o dom de exortar. Perfeito. Porque se eles tivessem o dom, teria sabedoria para saber a hora, o local exato para aquele tipo de exortação. Não usar, muitas vezes, a rede social aí para estar expondo a vida de absolutamente ninguém. Paulo vai dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Eu acho que essas pessoas que não têm o dom, elas tinham que pelo menos mais examinar as escrituras, né? Porque Paulo está falando ser imitador de Cristo, porque Jesus vai dar um ensinamento lindo para a gente em João 4. Ele vai lá naquela mulher samaritana, ela apanha a água, Jesus vai usar o poço para chamar a atenção dos 5 maridos que ela teve. Ele não vai direto nos 5, ele vai conversar com ela sobre a água, porque ela vivia, a vivência dela era tirar água, ela entendia de poço, entendia de quem cavou aquele poço, que era o dono do poço. Então ele vai usar essa sabedoria para chegar a ela, para conversar, e vai chegar lá no ponto final, dos 5 maridos que não era dela. Que inteligência, e nós precisamos aplicar isso, aprender isso, para poder exortar. E Jesus, às vezes a gente vê aquelas imagens de Jesus nos filmes, né? Uhum. Jesus ali, branquinho, clarinho, né? Jesus e tá com a cara de boazinho ali, né? E pensa assim, poxa, mas você vê Jesus em determinadas situações, né? Por exemplo, com Nicodemos ali, de João 3, né? Jesus dá uma verdadeira lambada neles. Olha, vou te cortar aqui rapidinho aqui, mas não vai entrar no reino dos céus, né? Se não nascer de novo. Na verdade, chegou com Pedro lá, ó, para trás de mim, o Satanás, né? Tá cogitando de coisas que não é de Deus, é coisa dos homens, né? Mas você vê, mas Jesus fez isso com firmeza, com amor, né? Com autoridade da própria vida dele, de tal forma que ele conseguiu conquistar, ganhar. Nicodemo se tornou um discípulo de Jesus. Perfeito. Pedro, não precisa nem comentar aqui, não é verdade? Agora, a gente vê aquele caso também de Paulo e Pedro, né? Da questão do resistir-lhe face a face, né? A respeito dos costumes judaicos ali, dos gentios. Eu não sei se o pessoal confunde com face a face. Ele quer se esconder ali, né? Mas ali, ao face a face, era pessoalmente, né? Não se escondeu nem atrás do microfone, né? Do púlpito lá da igreja, né? E nem atrás do Face também, das redes sociais, né? Mas foi uma coisa pessoal dele ali, ó. Pegando um link aí nessa questão de Paulo com Pedro, me faz lembrar que Nicodemo, ou seja, que Barnabé, era um verdadeiro exortador.
E é interessante que nem sempre aquele que tem esse dom de exortar, ele é duro, ele é agressivo. Você está entendendo? Por quê? Porque há uma situação entre Paulo e João Marcos, e João Marcos faz uma viagem, desiste no meio da viagem, e aí na outra viagem ele quer ir, e Paulo diz que não, e Barnabé diz que sim. E eles brigam feio, né, por causa de João Marcos. Paulo ignora totalmente João Marcos, entendeu? E Barnabé mostra o carinho, a paciência, a longanimidade, a bondade de estabelecer o caráter cristão de João Marcos para ele ficar pronto para atender a demanda do crescimento do ministério. Paulo já não teve essa paciência. Então, tanto Paulo, na relação com Barnabé, ele acaba sendo intransigente, como nessa relação com Pedro também, que ele acaba sendo intransigente quando ele resiste Pedro na face e diante de muita gente. Aí, quando chega no final, Paulo está sozinho e diz, manda rapidinho João Marcos vir ter comigo. Agora ele está pronto, ele amadurece e percebe que aquele menino que ele ignorou, entendeu? No zelo dele, se não tivesse um exortador carinhoso, cheio de afago, de amabilidade, como Barnabé, tinha se perdido e não teria escrevido o Evangelho de Marcos e nem tão pouco. Entra um pouco naquilo que a gente falou da flexibilização. Às vezes, o temperamento de um líder, de fato, vai expulsar alguém e o temperamento de outro vai saber acolher. Eu acho que de todos que a gente vê na Bíblia, Jesus era o que sabia usar isso perfeitamente. Porque você acabou de falar de maneira severa que Jesus exortou, e eu vejo, mesmo Jesus, em outras situações onde todo mundo queria apedrejar uma mulher, e ela merecia ser apedrejada pela lei, ele chegou, calma aí, atira a primeira pedra, chegou com ela, levanta, não peques mais. Foi duro, mas de uma maneira tão amável que a mulher seguiu ele pro resto da vida dela. É porque dentro do ensinamento, a exortação nada mais é do que um ensinamento, faz parte do ensinamento. E o próprio João Batista, ele fez as mensagens dele uma mensagem dura, mas uma mensagem carregada de amor. E Jesus foi o exemplo, como nós estamos aqui, maior de todos os ensinadores, mas ele fez com ética. E aí a questão da ética, na questão do ensinamento, ela é importante. Por exemplo, você não é pastor da igreja, aí você é convidado para ministrar numa igreja, aí você chega lá e quer exortar a igreja. Eita Deus. Isso, você está faltando com a ética com o pastor que te convidou, né? A não ser que ele determine um tempo, pastor, o tema é esse, pode exortar, pode... Bom, aí... E às vezes eu já vi casos também do pastor ser flexível, Deus usar um crente, meu irmão, um pregador lá no dia e o cara falar a verdade que precisava, enfim. E quando a exortação é aquilo, a gente volta, eu acho que sempre na questão da sabedoria. Quando a exortação é feita, até por quem é de fora, eu já vi dois casos, um cara que vinha fazer uma lambança e o pastor ter que corrigir, mas já vi do pastor, olha, pregue lá, e o cara exortou, mas a exortação foi com tanta sabedoria que as pessoas no mesmo dia se reconciliaram lá na frente, coisa que talvez o pastor nunca falaria para não expulsar as pessoas, mas Deus usou o pregador, que foi a primeira vez que ele estava lá, que as pessoas viam que estavam erradas e precisavam às vezes de uma palavra de exortação também. Muitos pastores, tá aí também uma coisa que eu acho interessante, não, mas muitos pastores usam pregadores, e o pastor Samuel também aqui tem pregador, mas para fazer às vezes o que ele tem medo ou tem receio de fazer. Olha, se eu der uma palavra é duro, por quê? Porque amanhã eu que estou cuidando. E a pessoa vai ter vergonha. Então vem aqui. Não, mas é válido isso, eu acho que isso é válido. Vem aqui e dá lição e depois eu posso entrar, porque é difícil as pessoas ouvirem, né? É que nem às vezes um pai vai corrigir um filho, não pode, blá, blá, blá. Aí tu leva um psicólogo, um especialista, fala a mesma coisa que o pai, aí o garoto segue. Por quê? Porque às vezes é bom ter uma segunda voz para corrigir isso. Agora aí. É interessante a questão que ele citou foi João Batista, né? João Batista, ele é rude na maneira de expor a palavra e ele não usa meios termos, ele é objetivo. Acabou. Exatamente. Só que aí ele não, as pessoas, a religião era centralizada em Jerusalém. E é interessante que as pessoas se deslocam de Jerusalém e vêm para o deserto para ouvi-lo, mesmo ele sendo rude. Agora o que acontece é que hoje há uma inversão no sentido das pessoas estarem confundindo falta de educação, agressividade, entendeu? Às vezes até desabafo, você está entendendo? Às vezes até, tipo assim,
o camarada tem conhecimento de um fato que está acontecendo na igreja dele, ou na minha, ou na vida de um da gente, e vai para o púlpito e esquece de um auditório de tantas mil pessoas e concentra a mensagem dele em cima de A, de B e C. Você tá entendendo? Exatamente. Então, o Paulo escreveu uma carta para Timóteo dizendo para ele o seguinte: olha, quando você for falar para velhos, você fala como se estivesse falando para seus pais. Quando você for falar para pessoas da sua faixa etária, fala como se estivesse falando para suas irmãs, para seus irmãos. Você está entendendo? Então, isso que a gente tem que aprender. Eu já tive constrangimento em alguns congressos, algumas reuniões, com determinados pregadores, os quais não só deixava a gente em má situação no altar, constrangido no altar, você está entendendo? Porque ele queria agradar o auditório, mas a forma dele agradar o auditório era batendo na gente. Entendeu? Porque da ordem no culto que Paulo externou, a gente que é obreiro conhece essa ordem e você não vai no oba-oba. Você está entendendo? Já o membro da igreja que não conhece, ele mergulha. Você está entendendo? E aí o cara vira para você e te diz que você é frio, que você é geladeira, que você é isso. Antes da gente ir para o intervalo, deixa eu só pegar um ponto que eu acho interessante aqui, que uma irmã levantou e fez uma pergunta, porque a gente está falando um pouco sobre credibilidade. Querendo ou não, a exortação, ela tem efeito quando ela vem de alguém que tenha credibilidade. Porque se vier com uma pessoa que não tem credibilidade, está falando, não vive, realmente você não tem como exortar quando você não tem uma bagagem por trás. Essa é a grande verdade. E às vezes é perigoso que as pessoas têm que entender que credibilidade não se cria ou você não faz, ela vem perceptível com a sua vida. Você não fala algo para ganhar credibilidade, você vive algo que as pessoas vão ver credibilidade em você. Aqui, exatamente, aqui tem uma irmã que é do Espírito Santo falando: André, aqui tem uma rádio comunitária aqui na cidade, onde a irmã, para criar essa credibilidade que vocês falam, porque ela profetiza e tal, não sei o quê, mas de vez em quando ela na rádio se autoprofetiza, meio que ela falando, como se fosse Deus falando: eis que te digo que essa mulher que vos fala é uma mulher valorosa, e ela está falando dela mesma na profecia, querendo ganhar um pouco de credibilidade. Então é como se Deus estivesse falando através da boca dela para ela mesma, que ela era mulher de Deus. Então, não é assim que se ganha credibilidade. Credibilidade é com tempo e com vida e com exemplo. Não tem meio termo. Você quer exortar, quer ensinar o outro, tem que ter um pouquinho de bagagem, tá? Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para o último bloco do Antenados de hoje. Não sai daí, o Antenados volta já já. Está começando mais um Antenados